Bom, e como cidadãos do céu, gostamos também de refletir a nossa vida aqui na Terra, como que a gente tem passado, como a gente tem olhado para o nosso irmão. E claro que quem vem toda sexta-feira nos ajudar a refletir sobre assuntos diversos e muito profundos é o Padre Vinícius, que continuou conosco depois da oração, né, Padre? Verdade. E é tão bom a gente ter essa oportunidade. A vida é tão, assim, rápida. Muitas vezes a gente tem tantos afazeres e pouco tempo nos dedicamos a pensar sobre assuntos tão importantes para a nossa vida, tão profundos e que nos fazem bem. Infelizmente, nós estamos vivendo em uma época onde se preza muito pelo individualismo, né? E é uma vida muito acelerada. E uma vida individualista, muito acelerada, a tendência é que cresce o número de indiferentes, essa despreocupação com o outro. E isso é gravíssimo, porque uma sociedade, uma pessoa incapaz de pensar no outro, principalmente no outro empobrecido, no outro diferente, ela não tem um futuro saudável. Entende? Ela tende com muita naturalidade a desaparecer. A indiferença, por exemplo, que nós vivemos hoje, a característica dela é esse desinteresse. Indiferença é a característica daquele que não quer se envolver, não quero participar. A mim interessa somente a minha vida. O que me importa, a sua vida, ou a vida de quem quer que seja. No mundo neoliberal que nós estamos vivendo, a indiferença é uma das vozes gritantes do mundo neoliberal. E nessa sociedade líquida, moderna, ela cresce violentamente, assustadoramente. Então a gente começa a perceber em todos os lugares desinteresse, apatia e, sobretudo, uma desistência do bem comum. A gente vê que há um confronto direto entre o indivíduo e o cidadão. Só penso em mim. Aquilo que é do social não me interessa. Tanto que a indiferença, seus efeitos colaterais são, por exemplo, a perda de vontade de fazer política com P maiúsculo. Política com P maiúsculo, eu entendo aquela política que se preocupa com a vida, com a promoção da vida, em favorecer a todos, principalmente os mais pobres. A gente percebe um crescimento da busca do eu primeiro, um interesse pessoal, né? E um narcisismo muito grande, né? A indiferença nos desumaniza. Se nós não nos retratarmos, se nós não nos envolvermos com as pessoas, não nos importarmos com as pessoas, nós vamos perder a humanidade. Preocupar com o outro é uma qualidade da humanidade. O que me torna um humano qualificado é essa minha capacidade de sair de mim e ir ao encontro do outro. Quando eu só penso em mim, pode ter certeza, pode parecer humano, mas humano você não é. Entende? E a indiferença, ela mata. É uma patologia crônica e ela mata. Você vê, por exemplo, diante dessa situação pandêmica que nós estamos vivendo, seja aqui no Brasil ou no mundo, a gente vai perceber pessoas indiferentes a tudo isso que está acontecendo. Aqui no Brasil, de uma forma muito particular, uma alta representatividade política, importante no cargo que exerce, porém irrelevante. Quando perguntado sobre o aumento dos casos de Covid-19 no Brasil, diz: paciência, um dia todos nós vamos morrer. Isso é gravíssimo. Isso não é só uma frase de efeito, isso é um comportamento, é uma visão ruim de vida. Isso é gravíssimo, como o e daí é tão grave quanto. O Covid vai fazer muitas vítimas, mas a ignorância e a indiferença de algumas autoridades brasileiras sobre o fato, com certeza matará muito mais. Na verdade, muitas pessoas andam
vivendo em bolhas sociais, né? E por conta dessas bolhas sociais, acabam não olhando para o próximo, porque estão ali de alguma forma escravizados pelas suas próprias escolhas. E dessa forma, é claro que não vão conseguir olhar para o outro. Não estão livres, porque é aquilo que está na palavra de Deus, né? Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre eu serei. E muitas vezes as pessoas não conhecem a Deus ou não querem conhecer, porque preferem ficar nessas bolhas. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, automaticamente Ele me leva para o outro. Ninguém poderá dizer que ama a Deus que não vê, podemos assim dizer, e desqualificar o irmão que vê. Né? Qualquer tentativa minha de ligação com Deus, eu tenho que primeiro resgatar em mim o humano. E esse humano se resgata no interesse pelo outro e particularmente o outro empobrecido. Né? Agora, você tem como objetivo da indiferença é pôr fim à ágora. A ágora é aquele modelo de praça grega onde é o lugar que favorece o encontro, o debate, a participação, o envolvimento. Né? Nós temos que ser sempre diferentes, mas jamais indiferentes, porque a indiferença nos mata mesmo. Entende? Por isso que nós estamos vivendo essa sociedade que nós estamos vendo. Tudo isso que nós estamos vendo acerca da pandemia, seja aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, porque o mundo globalizado é neoliberal. E no mundo neoliberal, o interesse é contemplado dos poucos. Entende? Dos poucos. Então a gente precisa reverter. Como religiosos, nós temos que dar e chamar a atenção das pessoas para isso. Porque o que parece normal não é normal. Padre, e o senhor também, como toda sexta-feira, traz para a gente aí a história de um missionário para refletirmos a respeito dessa indiferença, desse momento de indiferença que estamos infelizmente vivendo no mundo. Vamos, já que estamos aí falando da indiferença, eu vou contar um fato. Certa vez, eu estava assim sentado à sombra dos cafezais, lá pelas bandas de Três Pontas. Enquanto o sino da capelinha tocava, nos recordando a anunciação do anjo à Virgem Maria, mãe de Jesus e nossa, eu matutava. Eu pensava sobre a indiferença. E foi aí que me veio à cabeça um poema do professor e poeta Marcel Camargo. Mas vamos encurtar esta prosa, porque o tempo já nos vai adiantado, e vamos ouvir o que disse o poeta sobre a indiferença. A indiferença é pior do que o ódio. Porque a raiva, você pode até combatê-la, alcançá-la, neutralizá-la pelo amor. Mas o tanto faz, isto é, a indiferença, jamais se deixará ser tocada pela magnitude criativa de qualquer sentimento amoroso. Portanto, seja sempre diferente, mas jamais, jamais indiferente, porque a indiferença nos mata. Temos que estar atentos realmente para não tratar o outro como se fosse um simples objeto. Cada vida é importante e faz a diferença na nossa vida. Não seja indiferente nunca. Obrigada, Padre. Amém. Nossa, olha, a gente se arrepia aqui com as histórias. É sempre muito bom, viu? Já estou ansiosa para a semana que vem. O senhor prepara, hein? Prepara uma história tão boa quanto essa. Vou preparar com muito gosto, viu? Obrigada, viu? Um ótimo final de semana para o senhor. Reze por nós. Muito obrigado, rezo sim. Foi muito bom passar juntos essa semana
junto da Senhora Aparecida. Nós Muito que obrigado. agradecemos também esse trabalho missionário de evangelização. Muito obrigada. Amém. Amém, amém.